você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. É isso, abençoados. O segredo é a convicção. Mas antes de começar, eu queria aqui fazer uma promoção da nossa rádio. Nossa rádio já está no ar, ainda estamos em caráter experimental, a Rádio Reconciliados com Cristo. Você pode entrar lá no Play Store ou Google, aplicativos, né? E procurar assim, ó, Rádio RCC. Aí baixa para o teu celular esse aplicativo aqui. Então, ele é leve, muito fácil, não vai atrapalhar o teu celular. E quando você abrir o aplicativo, aqui já está tocando, nós estamos tocando no momento música instrumental. Nós temos vários gêneros já tocando e temos também a palavra da semana, que você pode ouvir na rádio meia-noite, meio-dia e 20 horas. Então esse tema de hoje vai estar na rádio a partir de amanhã, à meia-noite, ao meio-dia e também, né, às 20 horas. Então, quando você está conectado na rádio, se você quiser visitar o nosso Facebook, aí você clica aqui. Se quiser visitar o nosso Twitter e interagir, você clica aqui. Se quiser mandar um WhatsApp para nós em tempo real, você clica aqui no WhatsApp. Nós temos o Instagram, você clica aqui no Instagram. E dessa maneira a palavra corre. E aqui tem um ícone chamado compartilhar, para você enviar esse link da nossa rádio para todos os teus amigos, para todo mundo, e dessa maneira você me ajudar a fazer o nosso canal, o canal Reconciliados com Cristo, crescer e alcançar mais e mais pessoas. Eu conto contigo. Aliás, muito agradecido a todos vocês que têm semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Você não tem ideia do benefício que você está fazendo na vida de tanta gente ao redor de muitos lugares do mundo, muitos lugares no Brasil, principalmente, onde essa palavra está correndo. Depois eu vou separar alguns nomes das pessoas que foram alcançadas nesse ano de 2021. Hoje é o último domingo do ano, essa é a nossa 51ª ministração aos domingos, né? Então é um tempo de refletir, é um tempo de pensar aonde a gente chegou, se a gente avançou um pouco ou não. Que planos você fez em janeiro de 2021 que talvez você já tenha cumprido e agora em dezembro você já esteja com passos largos já dados, né, em direção ao teu objetivo. Ou quem sabe você não teve ainda, né, aquela ousadia por vários motivos te impediram de seguir o teu objetivo, de perseguir o teu objetivo, de ir atrás dos teus sonhos, dos teus desejos, e hoje você esteja pensando, caramba, se eu tivesse começado, se eu tivesse feito, hoje eu estaria mais avançado. Mas sempre é tempo de começar, e para que você possa começar bem e começar os teus projetos, né? Que nós sempre temos projetos, a gente nunca para, a nossa vida é uma vida interessante por isso. Então eu pretendo hoje transmitir para você aquilo que eu penso que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse comunicar a essa linda audiência. E esse tema se chama, eu pus o nome de O Segredo. Sabe qual é o segredo? O segredo é a convicção. Por quê? Porque se você não tem convicção, você não vai a lugar nenhum. Uma pessoa, um jogador de futebol, quando ele chega na boca do gol, né, com a bola e a rede só, né, ali, só está a bola e a rede, o goleiro já ficou para trás, e ele não tem convicção em que ele vai pegar com a parte certa do pé, ele vai dar uma canelada, a bola vai subir, vai para fora, vai para os lados, ou ele vai dar com a posição do pé um pouco equivocada, vai passar da linha da bola e vai bater mais no calcanhar do que na lateral do pé, na chapa, né, do pé, como a gente chama, e ele não vai conseguir acertar o objetivo, que são aqueles 7,5 metros de largura por 2 e tanto de altura, que é aquela baliza de futebol. Por quê? Porque ele faltou convicção. Às vezes você vê lances no futebol em que o jogador recebe a bola e ele já acha que, fiz, aqui é só fazer o gol e me abraça, como diz na linguagem do futebol, faz e me abraça. Ele está tão distraído de qualquer jeito que ele pega na bola de qualquer jeito e erra.
né? Porque lhe faltou essa convicção. Da mesma maneira, se você está interessado em alguém, mas não tem convicção de como é que você vai chegar para se aproximar e chegar perto daquela pessoa para expor teus sentimentos, se você não tiver essa convicção, você vai gaguejar, filho. Você vai gaguejar, vai suar, não vai fazer nada, não vai acontecer nada e você não vai conseguir aquilo que você quer. Então a convicção é algo que está ligado a uma porção de coisas na nossa vida. Se você for abrir um negócio e não tiver convicção daquilo que você quer, você vai ficar tateando, como se você tivesse de olhos fechados ou se estivesse caminhando no escuro. Por quê? Porque você não tem convicção, você não sabe quais são os passos que você tem que dar, porque quando você tem convicção, a primeira coisa que você pega e percebe é os passos que você tem que dar em direção àquele objetivo. Então, eu anotei aqui uma frase que vai aparecer aí na tela, está aí escrito frase, por favor, Andrés, ponha na tela, imagens, agora como penso que a ministração de hoje, penso que é a última do ano de 2021, vai te ajudar. Vai te ajudar muito a aplicar, né, com sucesso os passos necessários para uma vida de mais que vencedor, né, reinando em vida. Portanto, toda pessoa que estiver ligada aqui hoje, assistindo a nossa ministração, é porque é uma pessoa muito especial. E o que você vai receber hoje aqui vai transformar a tua vida positivamente, você vai ver. Então tá aí a frase na tua tela, né? Que eu anotei, que eu vi, achei bonito e achei muito própria para hoje e resolvi anotar aqui e colocar para você meditar nessas palavras aí que estão aí. Uma pessoa vencedora, assim como você, porque você aliás, você não é nem vencedor, você é mais que vencedor, desde que você esteja em Cristo Jesus. Tem um senão aí, tem uma condição aí. A condicional qual é? Estar em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, sim, em Cristo Jesus. E você vai entender essa diferença aqui. Uma pessoa vencedora, ela tem a convicção de que deve sonhar alto. Presta atenção nisso. Afinal, pior do que não atingir um sonho alto é concretizar um sonho pequeno, ou aquilo que sobrou, ou aquilo que restou, e comemorar isso, e pior, se conformar com isso, fecha aspas. Por quê? Porque ao se conformar com aquilo que não é para você, você se apequena. E quando você se apequena, e se conformando com aquilo que não é para você, você está moldando a tua estima no nível inferior ao nível que Deus diz que você tem, que você é. Me entende? Então, não vai aqui nenhuma arrogância nessa frase. Você deve sonhar alto. Você deve mirar na lua para poder acertar as estrelas. Não é assim que diz a canção? E é verdade. Então, o detalhe importante que eu anotei e gostaria que você tivesse logo aqui no teu coração, se você puder, escreva o que eu vou falar aqui, uma frase bem simples. Nunca diga isso. Olha só, nunca diga assim, ó, eu serei um vencedor. Quando? Quando eu terminar os meus estudos. Eu serei um vencedor. Quando? Quando eu arrumar aquele emprego. Eu serei um vencedor. Quando? Quando eu realizar tal coisa. Ano que vem. Ano que vem. Não, esse ano que vem eu serei um vencedor, porque esse ano que vem vai ser melhor do que esse. Nunca diga, eu serei um vencedor. Quer ver outra coisa? Nunca diga assim, olha, eu vou conseguir. Por quê? Porque automaticamente a tua mente que está ouvindo o que você está falando e está processando o que você está falando e o que está entrando pelos ouvidos e que essa mente está recebendo, quando você diz eu serei um vencedor, você está projetando algo que já é teu hoje para que se manifeste não hoje, só no futuro. Futuro é amanhã, ok. Aí quando chega amanhã, você continua dizendo eu serei um vencedor. Aí quando chega depois da manhã, você continua dizendo eu serei um vencedor. É como se você estivesse empurrando
a tua vitória para amanhã. E você então nunca experimenta viver aquilo que é teu hoje. Então, são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Então, nunca diga eu serei um vencedor. Diga eu sou um vencedor. Né? Ou se quiser ficar nas palavras da graça de Deus de Romanos 8,37, em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Sou mais que já sou. Então nunca diga vou conseguir, serei abençoado. Nunca diga essas coisas. Sempre isso é errado. Sublinhe errado. O correto de se dizer é isso. Eu sou um vencedor. Eu consegui. Então, quando você começa a falar dessa maneira, você ativa em tua mente a mente de Cristo dentro do que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Quando você diz, eu sou um vencedor, você começa a respirar, experimente dizer isso, experimente chegar na frente do espelho e dizer isso, diga o teu nome e diga, eu sou mais que vencedor. Imediatamente, aqueles problemas, aquelas dificuldades, a gente não gosta dessa palavra problema, ela soa tão feio, né? Porque o que as pessoas chamam de problema, para nós é só um detalhe, é só uma dificuldade que se apresentou no momento para ser equacionada, para ser resolvida. Então, você chega diante do espelho e fale em voz alta para você mesmo escutar e você vai ver que aquelas dificuldades que se apresentam na tua vida, elas parecem que diminuem de tamanho, porque você está expressando com a tua boca, mesmo que aquilo ainda não esteja resolvido totalmente, mesmo que ainda, claro, não tenha se manifestado a tua casa própria, mesmo que não tenha ainda se manifestado aquela promoção, aquele maior salário que você merece, que você precisa, diga que você já conseguiu e comece a pensar o que você faria se aquilo já tivesse chegado na tua mão. Como é que você viveria naquela casa nova que você está confessando? Comece a pensar como é que você faria estando naquele dia, naquele passeio com a tua família. Puxa, esse passeio vai ser legal e tudo, né? E você começa a vivenciar e a experimentar na tua mente algo que ainda não aconteceu, como se já fosse, chamando à existência as coisas que não são ainda, como se já fossem. Então, para eu chamar a existência, eu não posso dizer que eu serei, porque eu estou dizendo que é um dia, quem sabe quando. Para chamar a existência, eu tenho que dizer que eu já sou. Então, queria começar o programa de hoje colocando essa convicção na tua mente. Esse é o segredo do sucesso. Como me corrigiu aqui o Andrés, que ele disse para mim que o título deveria ser que o segredo do sucesso é a convicção. Então, esse tema de hoje se divide em 3 partes concisas. Espero falar pouco, quero entrar nessa etapa, né? Também a partir de agora. Primeiro ponto é como você adquire a convicção, o que é a convicção e onde ela nasce. Segundo ponto é a dúvida e a convicção. Uma pequena comparação de onde vem a dúvida. Terceiro ponto, anulando a dúvida e fortalecendo a convicção. Que eu espero que nesses 3 passos, passo 1, passo 2, passo 3, você possa estar sendo conduzido em triunfo por Cristo Jesus através das palavras que saem da minha boca. E eu peço a você que compartilhe com todo mundo esse tema, que é de salvação diária para a vida de todo mundo. Bom, então vamos entrar aqui no primeiro ponto. Como é que eu adquiro convicção? Porque as pessoas querem ser convictas em tudo. Eu quero ser convicto naquela decisão que eu tomo. Amanhã vou tomar uma decisão e eu vou conversar com tal pessoa sobre essa decisão que eu vou tomar em relação a ela, em relação ao meu trabalho, em relação à escola, em relação a tanta coisa que a gente tem na vida. Então você tem que ter convicção, porque se você não tiver convicção, eu já falei que você vai ficar tremendo. Então, onde é que a convicção nasce e o que é a convicção? Bom, a convicção é uma definição aqui simples, é uma opinião firme.
uma opinião firme a respeito de algo. Isso é convicção. Isso é quando você está firmado sobre um fundamento, você tem uma opinião firme acerca de algo. Eu aqui anotei 2 exemplos bem práticos para que você entenda. Você tem convicção que o resultado da soma 1 mais 1 é 2. Isso é uma convicção. Quanto é 1 mais 1? Ninguém diz 3. Eu acho que é 4. Não. A convicção que você tem faz você reagir e responder. 2. Imediatamente, talvez antes de eu acabar de falar, você já responda. Por quê? Porque é tanta a tua convicção que você já tem a certeza. Está pensando, né? É exatamente isso que eu quero dizer. Segunda convicção, aqui, exemplo, né? Quando você pega uma panela, coloca água na panela e coloca no fogo e acende o fogo, você tem a convicção de que vai ferver a água. Não é assim? Por quê? Porque são convicções, são opiniões firmes a respeito de algo que é justificado pelo resultado. Então, o que justifica a convicção da soma de 1 mais 1? É o resultado. 2. O que justifica a convicção de que a água ferve? Bom, botar água na panela e acender o fogo, só pode ferver a água. Então, isso são convicções, opiniões firmes, baseadas no resultado. Muito bem. Então, a fé, aqui a minha mão. Fé, está aparecendo aí? A fé é uma forma de convicção. Você viu? Eu te falei de exemplos naturais. 1 mais 1, 2. Água no fogo, ferve. E agora eu estou falando de um espiritual, que é o que me interessa, porque nisso eu estou especializado por Deus. A nossa suficiência vem de Deus, não se esqueça disso, né? A fé é uma forma de convicção. Onde está isso? Hebreus capítulo 11, verso 1. Não vai aparecer na tua tela, mas você já sabe que diz que lá o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera. A convicção. Então, qual é o segredo da fé? A convicção. Viu, Claudeci? O segredo é a convicção. Se você vai namorar alguém, você tem que ter convicção do que você vai fazer. Qual é a roupa que você vai botar, qual é a flor que você vai mandar, qual é o perfume que você vai usar, qual é o restaurante que você vai levar e se tem o dinheiro na carteira para pagar a conta. Isso tudo faz parte da convicção. Então a fé é uma forma de convicção. Convicção nas coisas espirituais. A convicção daquilo que você não vê. Porque lá em Hebreus também diz que aquilo que você vê nasceu do invisível. Quer dizer que o invisível dá forma ao que você vê, né? No princípio foi assim, e você sabe disso. Agora, isso vai contra tudo que é lógico. Portanto, a fé não pode funcionar com a mente natural. Por quê? Porque a mente natural é a mente lógica, é a mente carnal, é a mente que dirige o homem natural, o homem animal. É aquele que não pode receber as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, 1 mais 1, 2. Água no fogo, ferve. Mas onde é que trabalha isso? Na mente natural. Mas a fé, que é espiritual, ela não funciona na mente natural. Quando você fala de fé, imediatamente você tem que virar a chave. Bom, peraí. Agora eu estou falando do homem espiritual, agora eu estou falando do ser espiritual, agora eu estou falando de outro tipo de convicção, porque a fé também é uma forma de convicção. E nós temos 2 naturezas, e cada natureza tem uma forma de pensar. O que as pessoas sabem é que nós temos natureza animal e natureza espiritual. Muito bem, Pedro Kelly, muito bonito, isso eu já sei, faz séculos que eu já sei. Mas talvez você não tenha prestado atenção que quando a gente diz que a gente tem uma natureza humana e uma natureza divina, nós também estamos admitindo que temos uma mente humana que é separada da mente de Cristo. E essas 2 mentes são as que pelejam, são as que brigam,
são as que dizem assim: a mente de Cristo diz, tudo está bem. A mente natural diz, mas lembra da conta que você tem que pagar. Não é? A mente de Cristo fala, você já é mais que vencedor, porque isso está escrito. Sobre todas essas coisas, você já é mais que vencedor. A mente de Cristo diz isso. Aí a mente natural diz, mas se amanhã você não for lá resolver aquela situação difícil, você não vai parecer muito mais que vencedor. Então essas duas mentes estão sempre brigando. Você jamais vai convencer a mente natural a obedecer a mente de Cristo. E você jamais vai convencer a mente de Cristo a obedecer a mente natural. Por quê? Porque elas são opostas. É tipo aquele diabinho... É tipo aquele desenho do diabinho e do anjinho falando. Exatamente. Uma voz fala de um lado e outra voz fala do outro. Você pode ter anos na graça de Deus, mas essas duas vozes vão estar presentes na tua vida sempre. Por quê? Porque a mente natural habita carne e a mente de Cristo habita o Espírito de Deus que se fez um com o teu Espírito. Então nós temos essa luta aí. E isso é uma coisa normal. E nós estamos falando aqui do ponto, olha, como adquirir convicção. O que é a convicção? Já te falei. E onde a convicção nasce? A convicção nasce de um resultado. Então, a partir desse resultado, você tem uma opinião firme. Faça um exame agora na tua vida e pense em algo que você já passou na tua vida até aqui que deu certo. Porque certamente... nesse momento você está se lembrando que você teve vários momentos de felicidade, de coisas boas que aconteceram, de que deram certo. Puxa, deu certo isso, deu certo aquilo outro. Essas coisas que deram certo, elas têm que ter te dado uma convicção. E no lado espiritual também te deram convicção, porque quando resulta, você tem certeza de que aquilo é real, de que aquilo funciona. Sim ou não? Então é daí que nasce a convicção de um filho de Deus, daquilo que Deus já fez por você, daquilo que funcionou na tua vida, de toda a grande misericórdia de Deus que atua na nossa vida, que diz que se renova a cada manhã. Então é daí que nasce a convicção das coisas espirituais na nossa vida. Então o segundo ponto é a dúvida e a convicção. De onde vem a dúvida? Se você está convicto de algo, não era para que essa convicção permanecesse eternamente e rechaçasse qualquer dúvida a qualquer momento? Bom, era, só que a coisa não é assim, porque nós temos esse tesouro num vaso de barro, e o vaso de barro vai ser sempre de barro. A dúvida o que é? A dúvida é aquilo que te atrapalha em relação à convicção advinda da fé. A fé te traz uma convicção, é o firme fundamento. Eu estou firmado, eu não estou sozinho. Deus habita em mim. Eu tenho aqui uma cobertura da graça de Deus que me ajuda, me apoia, me mantém resguardado, seguro. Eu estou sempre em triunfo em Cristo Jesus. Essa é uma convicção advinda da fé, produzida pela fé, gerada pela fé. E a dúvida, o que ela quer aqui? A dúvida pretende atrapalhar essa convicção. E muitas vezes ela consegue atrapalhar essa convicção. Por quê? Porque eu já disse, nós estamos habitando um corpo de carne. Então a dúvida nasce de uma batalha que está na tua mente. A dúvida ela vem como resultado de uma briga que está na tua mente. Eu disse outro dia que a nossa mente é um campo de batalha. E aí, na nossa mente, que você ouve as vozes que o Andrés falou aqui agora, né? A voz da carne e a voz do espírito. Quando você, por exemplo, está diante de uma decisão e que você sabe, caramba, você sabe que algo que você vai fazer é errado. Você sabe, mas de repente você não se contém, você não se segura e a tua carne começa a arder por fazer aquilo. Aí aquela outra voz diz, caramba, mas não seria legal você fazer isso, você não precisa fazer isso, para que você vai fazer isso? Você vai se maltratar, você vai se atropelar, depois você vai se sentir mal, porque isso não é o próprio para você fazer. Essa voz é aquela que Paulo fala, né, lá em Romanos 7,
né, que no ser interior, no homem interior, tenho prazer em agradar a Deus, prazer em fazer aquilo que é correto diante de mim mesmo, porque eu sou Deus. Então você sabe, quando você diz, eu tenho prazer nas coisas de Deus, na lei de Deus, em agradar a Deus, é porque Deus habita em você, e sendo você um Deus, você está se atropelando a si mesmo. Então você, quando está diante de uma decisão de cometer um adultério, por exemplo, às vezes a carne, por causa das paixões da carne, ela arde pedindo aquilo, ela arde por um copo de álcool, não é? Ela arde por uma determinada comida, a carne arde por uma porção de coisas que de repente você sabe que não seriam boas para você fazer ali, mas a carne pede, né? Então você não quer atropelar aquilo ali, porque você sabe que aquilo ali é errado para você mesmo. Eu não estou falando em relação ao padre, em relação ao pastor, em relação ao juiz, em relação à sociedade. Não precisa nem a gente sair da nossa própria habitação. É errado diante da tua própria consciência, e entre aspas consciência que mente de Cristo. Porque você é um Deus. Quando você diz assim, eu tenho prazer em agradar a Deus, eu tenho prazer em fazer aquilo que é correto diante de Deus, você não está falando de um ser terceiro que está fora de você. Você está falando que você não quer ferir aquilo que está na tua própria mente espiritual, porque você é Deus. Então você, quando comete alguma coisa equivocada, depois você se sente mal. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus, nas coisas de agradar a Deus. Mas o problema é que eu encontro nos meus membros uma lei diferente que guerreia contra a lei que está na minha mente. Entende? Em Gálatas 5:17, ele termina dizendo, para que não façais o que quereis. Então vai haver momentos que a gente vai falhar. Por quê? Porque essa luta que está na nossa mente, entre a mente carnal e a mente espiritual, ela deixa resíduos. Aquela mente que você estiver alimentando mais, ela vai ganhar essa guerra. Se você estiver alimentando a mente carnal, com os conceitos carnais, que são muitos e são poderosíssimos, a tua carne vai ganhar de você. Mas, se você estiver andando em espírito, e aqui andar em espírito significa pensando nas coisas da graça de Deus. Se andar em espírito, que você não consegue andar sempre em espírito, porque, poxa, né, você vai cometer falhas, né? Mas quando você analisa em relação à mente de Cristo, então você começa a alimentar mais esse ser espiritual, e então esse ser espiritual vai conseguir dominar muitas vezes o ser natural, o ser carnal. Agora, se você não tiver convicção, aí você vai se complicar. Então é aí de onde vem a dúvida? A dúvida vem daí, a dúvida nasce daí. A dúvida nasce de você alimentar mais a mente natural do que a mente espiritual. A dúvida vem dessa batalha. E essa batalha acontece 24 horas por dia, com o detalhe de que a tua carne está sempre preparada para te trair. E você nem sempre está esperando. Você anda pela vida distraído, igual a música dos Mutantes que cantava lá atrás. Ando meio desligado e nem sempre eu sinto meus pés no chão. Não é assim que eles cantavam lá atrás? Então, é assim que a gente anda, porque a gente anda feliz. A gente anda pensando em viver feliz, a gente não anda pensando em estar sempre maquinando, não. Agora a tua carne está sempre pensando em te trair. E aí às vezes você está distraído, escorrega numa casca de banana e quando vai ver, se machucou. É para isso que vem a cobertura da graça de Deus como um bálsamo que vai sanando o teu coração, sanando a tua vida e vai te recuperando pouco a pouco. Agora, como o tema diz, o segredo é a convicção. Então, a terceira parte aqui, anulando a dúvida. Como é que eu anulo a dúvida já que ela vem sempre? Você tem que saber como é que você faz para você se safar dessa e, ao mesmo tempo, você tem que fortalecer a tua convicção. É muito simples anular a dúvida. Como é anular a dúvida?
colocando em prática um detalhe que está aí nesse primeiro verso que eu quero te mostrar. Sem religiosidade, segundo aos Coríntios 10, 5. Depois você lê o contexto, né? Porque para a gente não esticar muito aqui a nossa ministração. Como é que você anula a dúvida? Onde é que aparece a dúvida? A dúvida aparece na mente. Então veja aqui essas palavras que disse o apóstolo Paulo. Derrubando argumentos e toda altivez, você sabe o que é altivez, né? Que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez é aquilo que faz com que a pessoa ache que ela é maior e seus pensamentos e conceitos são maiores do que o conhecimento de Deus. Essa é a altivez do contexto aqui que o apóstolo Paulo está falando. E tudo isso que essas duas frasezinhas aí na tua tela mostram, acontece na tua mente. Argumentos. A dúvida coloca argumentos carnais na tua mente. São argumentos. Mas eu vi fulano já tentou abrir uma empresa como essa e deu errado. E isso começa um argumento. Qual é o argumento? É um argumento lógico, né? É verdade. É um argumento que é verdade mesmo. Fulano realmente tentou abrir aquela empresa e realmente aquilo deu errado mesmo. Então isso fortalece um argumento e gera essa altivez aí, e isso tudo junto se levanta contra o conhecimento de Deus. Conhecimento. Para você ter convicção, você precisa de conhecimento. Para você ter convicção que 1 mais 1 é 2, você precisa conhecer a soma, a adição. Aí você tem a convicção daquilo ali. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, como é que você anula o argumento? Com conhecimento. Então, se você coloca em prática o conhecimento de Deus, o que diz o conhecimento de Deus? Bom, o conhecimento de Deus diz que eu sou mais que vencedor em qualquer situação. Então, não importa se alguém já tenha tentado abrir uma empresa que fabrica botão. Quanto vale um botão? Nem tem valor. Menos de centavos. Sim ou não? Mas a pessoa que teve convicção e seguiu em frente, inventou as máquinas e como produzir esse negocinho aqui, ficou rico. Sim ou não? Vai ter que vender muito botão, né? Mas, exatamente, olha a convicção dessa pessoa, teve que vender muito botão para ficar rico. Mas se você não para e pensa que é um invento genial, genial. Até hoje, nós estamos no 3º milênio, Pedro Kelly tem uma camisa de botão, e você também. Então, certamente essa pessoa quando estava inventando isso, ou conversando com alguém a respeito disso, ouviu muita besteira. Mas peraí, você vai... Quanto é o botão? O botão, não sei, é centavos. Mas então você vai ter que vender quantos botões? Aí, né, a mente de Cristo, certamente naquela pessoa, uma pessoa só, numa camisa só, quantos botões vai usar? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E tem camisas que tem por aqui, por baixo, botões reservas, né? Outras tem na gola aqui. Então, por aí, bota aí uma média de 6, 7 botões por camisa. Quantas camisas você tem? Quantas pessoas existem no mundo? Faz a conta, multiplica e você vai ver. A minha tem botão até aqui, ó. Então, faz a conta e vai ver. Mas essa pessoa teve convicção de que ela queria. Dizem que o tal do Henry Ford, que é o inventor da marca Ford, né, dizem que ele faliu 6 vezes antes de inventar a linha de produção da fábrica, que foi ele que inventou. A linha de produção que permanece até hoje. 6 vezes. O Walt Disney, dizem que ele, quando foi procurar um banco para financiar o projeto que estava na mente dele, o banco botou ele para fora. Você está maluco, rapaz? Que Mickey, Minnie, Pateta. Que isso? Você está louco? Para com isso. Então, por aí você vê. Por quê? Porque em algum momento na tua vida, esses argumentos que fazem
essa altivez se levantar contra o conhecimento de Deus, eles vão falar no teu ouvido. Em algum momento, você vai chegar diante do espelho e vai dizer, eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedor. E as experiências que você já viveu, que podem ter sido ruins, não muito boas, elas vão levantar algo na tua mente que vai contra o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus é eterno. E as situações são passageiras. Você me entende? Então, assim você anula a dúvida. Você fortalece a convicção toda vez que você tiver uma dúvida, que começar a tremer na base, pegue um tema desses nossos e coloque para ouvir, ou então abra o aplicativo da rádio e comece a relembrar da tua posição espiritual. E isso vai anular a dúvida que pode estar na tua mente nessa batalha aí. Então, como fortalecer a convicção? Último verso de hoje, aí colocando em prática esse pequeno detalhe que está em Efésios 4:23. Renovando o espírito, o comportamento da tua mente, para poder experimentar esse novo ser criado segundo Deus, esse novo homem criado segundo Deus, que é a mente de Cristo em você, que até aqui você não sabia que Deus estava em você. Você pensava que Deus estava lá na reunião da oração daquele pastor lá. E Deus não está lá na reunião de oração daquele pastor lá. Deus está nas pessoas. Deus está em você. Então, quando você se deu conta de verdade disso, que talvez alguns ainda não tenham se dado conta disso, quando você se deu conta disso, você começou a experimentar. É igual um brinquedo novo que você ganhou no Natal. Já que estamos nessa época de rabanada, né? Comece a brincar com a tua mente, comece a usar a tua mente, comece a praticar o que eu estou falando para você, porque o Evangelho da Graça tem que ser praticado. Então, se você quiser fortalecer a convicção, você precisa praticar essa renovação de mente a partir dessas informações que Pedro Kelly está ministrando aqui todo dia no canal, nos canais da gente aqui. Então, quando você começa a praticar isso, você começa a experimentar esse novo homem criado segundo Deus, porque a fé é verdadeira. Jó teve fé que ia fracassar, que ia ficar pobre, ele teve fé que os filhos iam morrer, ele teve fé que ele ia ficar doente, cheio de ferida no seu corpo, ele teve tanta fé que ele disse assim, caramba, acabou acontecendo aquilo que eu mais temia. Ele tinha medo daquilo, isso é uma forma de fé negativa. A pessoa, ela acredita negativamente ou acredita positivamente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E quando a gente fala isso, as pessoas só se ligam no lado bom. Mas eu estou chamando a atenção, se você é uma pessoa que vive na tua mente, pensando só coisas ruins, que vai dar errado, que eu vou ficar doente, que eu vou acabar morrendo, essa lenga-lenga aí, isso vai acabar acontecendo, porque isso é fé. Entendeu? É fé. Então, o Jó disse, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Eu acho que está em 4:25, não sei, mas está lá. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. E se você fizer um reconto na tua vida, você vai ver que algumas coisas que te aconteceram porque eram coisas que você tinha medo. E quando você tinha medo daquelas coisas, você só pensava naquilo. Você ficava só pensando naquilo. Mas e se? E se? Sabe essas pessoas? Vamos para a praia? Poxa, que bacana, vamos para a praia hoje, está bonito o dia, tá? Mas e se chover? Caramba, se chover a gente se molha. Pô, qual é o problema se chover? Se chover, choveu, pô. Não é assim? Nunca vai parar de chover, nós estamos debaixo de uma atmosfera. Que um dia chove, um dia faz sol, a gente espera que na praia não chova, mas se chover a gente fica debaixo da barraca, debaixo da árvore, dentro do carro, vai para o ônibus, sei lá, faz qualquer coisa, ou então entra na água, e aí a chuva já está molhado mesmo.
Então, abençoado, aquela pessoa que fica, mas, eu não sei, eu não sei, caramba, peraí, isso vai acabar acontecendo contigo. Por quê? Porque isso é o que você mais teme. Outro dia eu estava falando para uma pessoa, não aceito isso. Por quê? Porque na minha mente eu não posso ter aquilo ter vivo aquilo que eu mais temo. Por quê? Porque senão eu vou acabar sendo assaltado. Eu só penso em ser assaltado. Entendeu? Não bota essa camisa nova não, por quê? Senão vão te assaltar na rua e arrancar, porque tá bonita. Parece o cúmulo, mas vai chegar a esse ponto se você deixar. Então, abençoado, isso é uma batalha. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Não é fácil. Não é fácil, verdade? Não é fácil. É uma batalha. É uma batalha. Você tem que saber lidar com ela. E eu espero estar colaborando aqui para que você possa reinar em vida. Então, esse novo ser não julga segundo a mente carnal. Não pode, senão não é ele. Se você diz que está com um novo ser, um novo homem espiritual, criado segundo Deus, mas na hora de julgar alguma coisa, você vai julgar com a mente carnal, você está equivocado. O novo ser ainda está dormindo, não acordou. Porque esse novo ser é espiritual, puramente espiritual, puramente. Cheio de convicção por aquilo que ele não vê. Entendeu? Então tem que ter um certo cuidado para não parecer arrogância. Tem que ter um certo cuidado para também não se deixar calar. Tem que ter um certo cuidado para também não maltratar ninguém, porque essa não é a ideia. A ideia é mostrar que isso é verdade. A ideia é colocar em prática esses dois passos aqui, anular a dúvida como, segundo aos Coríntios 10:5. Isso é anular a dúvida. Fortalecer a convicção com Efésios 4:23 em diante, né? Experimentando esse ser espiritual. Então, quando você vai semear, você semeia com dúvida ou você semeia segundo o homem espiritual criado segundo Deus? Porque quando você semeia, você está tendo a convicção, nesse momento, de que você vai plantar, né? Você vai esperar e você está crendo em algo que você não vê. E isso é o homem espiritual, esse ser espiritual criado segundo Deus. É assim que se semeia. Então, quando aparecer o QR Code aqui na nossa tela, e você apontar o teu celular, depois de abrir o leitor de QR Code, né, no teu celular, e apontar para cá, para o nosso QR Code, para enviar a tua semente, você tem que fazer isso com a mente espiritual, com a mente de mais que vencedor, com a mente de agradecida, com a mente de que eu consegui, com a mente de que eu posso, com a mente de que já deu certo, com a mente de que tudo está bem, porque afinal de contas eu e Deus somos a mesma pessoa. Qual é o problema que Deus pode ter? Qual é a dificuldade que Deus não vença? Qual é a situação que seja tão difícil de vencer para Deus, que sou eu, que mora em mim? Então, abençoado, eu quero terminar aqui essa ministração de hoje agradecendo a todos vocês, tudo que vocês têm feito pelo Ministério Reconciliados com Cristo e por essa palavra, que a palavra corra e alcance os escolhidos. Muito agradecido pela tua semente, você que tem semeado aqui nesse ministério, esse tempo todinho, eu fico assim impactado com abençoados e abençoadas que todo tempo estão semeando. Todo tempo estão plantando aqui. Agora na nossa tela vai aparecer aí o nosso código Pix para aqueles que desejam enviar a sua semente. O ano está acabando, 2021 está chegando ao final, até aqui, né? É o melhor ano que nós vivemos e nós declaramos que 2022 já é o melhor ano da nossa vida, né? Onde todas essas confissões que nós estamos falando hoje aqui já estão aí, prontas para a gente. Tudo já está pronto, tudo já está feito, tudo já está. O detalhe é que nós, como estamos presos num corpo de carne, nós aguardamos cada manhã para se manifestar.
E isso às vezes confunde, opaca a nossa mente espiritual. E é por isso que muita gente diz, vai ser, serei, porque nós estamos presos aqui e não podemos ainda ver 1000 anos serem como um dia, né? Porque Deus é espírito. Nós também somos espíritos, mas estamos vestidos por um corpo de carne. Então não podemos ver essa manifestação ainda. Ela fala, vou entrar na academia. Aí você pergunta, quando? Quando? Segunda-feira. Né? Segunda-feira. Aí chega segunda-feira, não, terça, porque hoje eu tô cansado. André está falando aqui, a pessoa diz, vou entrar na academia. Você pergunta, quando? Ele diz, ano que vem. Não, segunda-feira. Não, segunda não, terça, porque segunda eu tenho que descansar do fim de semana, que foi pesado. Então, as pessoas estão sempre colocando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. E com relação à tua posição espiritual, já é hoje. Porque você é um Deus, e para Deus tudo é hoje, agora. Já está. Quando você tem isso na tua mente, você se vê próspero, você se vê curado, você se vê em abundância, você se vê naquela casa, você se vê naquele trabalho, você começa a respirar isso. Daqui a pouco, a consequência é você palpar, porque o visível veio do invisível. Esse é assunto para o próximo tema. É? Não, você não se vê mais de outra forma que você era antes. Porque quando você começa a pensar assim, você cria um ambiente mental. Então, isso é, na realidade, chamar a existência aquilo que ainda não se manifestou, mas que já é. O que ainda é se chamar a existência as coisas como se já fossem, o que ainda não está aí. Então, aí você já abandona aquele pensamento religioso. Bem, abençoados, eu declaro feliz ano novo para você, para sua família, desfrute bastante. Domingo será a primeira reunião, a primeira transmissão, a primeira ministração do ano de 2022 e eu tenho certeza que continuaremos aqui ajudando as pessoas a serem mais felizes, ou melhor, reinando em vida com a abundância da graça. Muito agradecido a todos vocês. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu. Julgue teu dia por aquilo que você plantou. Porque você planta hoje garante a colheita no amanhã. Em todas as áreas. Tá bom? Não é só dinheiro. Não resuma tudo a dinheiro, né? É em todas as áreas da tua vida. Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove tua mente. Então, transforme tua vida. Tchau.